Reabrimos os trabalhos. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. São 3 projetos. Senhores vereadores, por favor, fazerem o registro de vossas presenças. Senhor presidente, quero justificar a ausência do... Está desligado o vosso microfone. Senhor presidente, eu quero justificar a ausência dos vereadores do nobre partido do PSOL, vereador Marquito e vereador Afrânio, que estão discutindo o plano diretor com o juiz nesse momento. A assessoria para as devidas providências. Solicito ao primeiro secretário que inicie a leitura da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcelo da Intendência. Justificar também a ausência do vereador Pedrão, que se encontra também na audiência. A assessoria para devidas providências. Com a palavra o secretário. Eu gostaria de justificar também a ausência do vereador Lino. A assessoria para devida providência. Projeto de lei 16.908/2016 do vereador Edinão Manuel da Rosa. Torna-se dispensável a exigência pela administração pública municipal, direta e indireta, suas funções, bem como concessionárias e permissionárias do serviço público, de autenticação de cópias em cartório, documentos pessoais e da outras providências. Pareceres favoráveis. Pareceres favoráveis. Em segunda discussão e votação, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, projeto. Os vereadores que favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Segundo projeto. Projeto de lei 16.644/2016 do vereador Afrânio. Declara de utilidade pública municipal a Associação da Velha Guarda das Escolas de Samba da Grande Florianópolis. Pareceres favoráveis. Favor, ler o terceiro para nós votarmos em bloco também. Projeto de lei 16.969/2016 do vereador Afrânio. Declara de utilidade pública municipal a Associação Amigos do Futsal. Pareceres favoráveis. Em discussão os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em discussão os projetos. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os projetos 2 e 3 da ordem do dia. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunta ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Vereador Bruno de Souza, vereador Dinho, vereador Maicon da Costa, vereador Renato da Farmácia, vereador Roberto Catume e vereador Vanderlei Farias. Solicito sorteio. Agora já foi. Vereador Bruno Souza, por 5 minutos. Favor de escrever no sorteio o último orador, vereador Vanderlei Farias. Leila. Satisfeito, vereador Leila? Ele já estava escrito, botaram no sorteio. Sim. Senhores, boa tarde, senhores vereadores. Orador na tribuna. A quem nos acompanha também em casa, minha boa tarde. Senhores, na última semana, um dos maiores grupos empresariais do Brasil fechou o seu acordo de relação premiada. Sem nenhuma surpresa, ele nos revelou que os 3 últimos presidentes, incluindo o atual, estavam no seu bolso, né? Acontecimentos assim, a Câmara não pode deixar passar em branco sem a nossa menção. É muito importante, porque a gente tem muito para aprender com eles também. Então eu quero começar citando um pequeno trecho da carta que os irmãos Joesley e Wesley, os açougueiros, bandidos, escreveram. Nosso espírito empreendedor e a imensa vontade de realizar, quando deparados com o sistema brasileiro, que muitas vezes cria dificuldades para vender facilidade, nos levaram a optar por pagamentos indevidos a agentes públicos. Em outros países, fora do Brasil,
fomos capazes de expandir nossos negócios sem transgredir valores éticos. Essa fala é reveladora para alguns, mas para os liberais isso não traz nenhuma surpresa. Portanto, vamos deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, nós temos que entender que nosso problema não é moral. O brasileiro não sofre de alguma carência de moral ou é treinado para cometer delitos. Também, o nosso problema não é a ganância de alguns empreendedores. A ganância não é uma exclusividade brasileira e existe em todos os países do mundo empreendedores gananciosos. Entretanto, os maiores escândalos de corrupção do mundo, envolvendo esse relacionamento promíscuo entre o poder político e o poder econômico, acontecem aqui. O que explica isso, então? Acontece porque a corrupção é um sintoma de uma doença chamada corporativismo. E, afinal, o que todos esses personagens envolvidos na Lava Jato têm em comum? É o excesso de poder. Para esses políticos, estar dentro do Estado é essencial. Significa poder controlar como os negócios são feitos no Brasil. Significa ter poder sobre quem ganha e quem perde no país. Chegamos ao cúmulo de oficializar essa política. O governo petista reviveu a política dos campeões nacionais, onde o governo selecionava empresas que se tornariam gigantes, financiadas com o dinheiro do pagador de impostos. Foram mais de 600 bilhões de reais tirados dos pagadores de impostos para dar para empresário bem relacionado. Um prato cheio para a corrupção, como nós estamos vendo. Em cima de cada empréstimo subsidiado pelo Estado com o dinheiro do pagador de impostos, e vale dizer, empréstimos feitos a uma taxa média de 2,5% ao ano, havia uma porcentagem que voltava para os partidos. Isso nos indica que o problema está no poder que um Estado grande, que em tudo se mete, tem de vender facilidade. Se existisse a possibilidade de nós sermos administrados por anjos, isso não seria um problema. Só que isso é improvável. E se existem muitos e valiosos favores a serem vendidos, por que então imaginar que a burocracia e a política não irão atrair justamente pessoas dispostas a vender essas facilidades? Não, o brasileiro não é mais corrupto que os outros povos, mas aqui, nosso modelo inchado estimula que muito entre os piores da sociedade se envolvam na política e na administração pública. As empresas, lógico, não eram inocentes nesse esquema. Não, longe disso. Ganhavam de seus concorrentes, não pela eficiência ou produtividade, mas sim por por agirem como bandidos, se aliando a outros bandidos. Ao invés de se ocuparem com inovação, se preocupavam em criar bons laços políticos. Por tudo isso, senhores, quero dizer que só existe uma solução real para esse problema: diminuir o tamanho do nosso Estado. E quem vem aqui defender que o Estado aumente de tamanho, defender mais impostos, mais regulamentações, mais leis que invadem o mercado privado, só está defendendo mais oportunidade para os corruptos. Está defendendo a criação de novos produtos para o mercado de favores. Está, na verdade, defendendo o interesse de corporações que são as que mais ganham com esse sistema, aonde não precisam concorrer. Justamente porque o Estado... porque pagam o Estado para eliminar a sua concorrência. Eles não precisam concorrer porque nós eliminamos a sua concorrência. Porque nós, quando criamos leis e regulamentações, dificultamos para que o pequeno empreendedor comece um negócio. Nós dificultamos a transformação de conhecimento em inovação e prosperidade. Temos medo que os empreendedores possam ter uma liberdade de oferecer aquilo que os consumidores querem comprar. E por isso controlamos o mercado através do nosso poder político. Isso deve acabar. E por isso também, todo inimigo do livre mercado é, na realidade, um lobista em favor de grande empresário. Todo inimigo do livre mercado é um aliado de Marcelos, Joesleys e Eikes. Se nós não começarmos a pensar nas consequências das leis e regulamentações que criamos nessa casa, como a do Uber e do Airbnb, estaremos só contribuindo para que o Brasil continue a ser este verdadeiro friboiquistão. Muito obrigado. Vereador Renato Jesk, por 5 minutos. Vereador Renato da Farmácia. Senhor presidente, vereador Katumi Oda, segundo secretário, vereador Dinho, vereadores do parlamento, o público nos assiste, eu venho trazer um assunto um pouco diferente,
mas de repercussão bastante negativa para a nossa região. Nós temos ali, na Barra da Lagoa, o Recantinho Bar. O vereador Dinho conhece, o vereador Catume. O Recantinho Bar é o bar do Anísio, o João também conhece, o vereador João. E um restaurante que está ali há mais de 25 anos, construção há mais de 80 anos, de repente tem que gastar fortunas em advogado para poder ficar ali. Eu tenho, inclusive, aqui a cópia de todos os documentos que o Anísio tem, certidão da situação de aforamento, RTM, junta comercial, alvará da Polícia Civil de 2017, atestado de bombeiro, alvará sanitário, tudo está de acordo com o que precisa no estabelecimento. Ele não está ganhando para gastar em advogado para se defender e poder ficar aberto. Ora, por que nós vamos atingir exatamente um pequeno restaurante? São vários restaurantes que tem nessa cidade, a Beira-Mar, a Beira-Rio, eu nem vou citar nome, porque eu não quero que derrube nenhum, mas é uma situação, no mínimo, desigual. Se tem alguma situação em desacordo com o meio ambiente, vários outros também têm, Jurerê também tem, resolveram o problema de Jurerê. Eu quero fazer uma comparação com essa questão da JBS. Foi aprovado na Câmara Federal minutos antes da delação da JBS. O que foi aprovado? Foi aprovado a diminuição da área da Floresta Nacional Jamaxim. Eu queria até que a TV Câmara mostrasse a floresta no Amazonas. Mas só para mostrar como a JBS tem... Daqui a pouco eu chego aqui também. Eu queria que a TV Câmara mostrasse o que era a floresta em 2006 e o que ela passa a ser agora em 2017. É numa área que ela simplesmente... eles tinham colocado uma diminuição de 3 mil metros quadrados, numa área de 13 mil quilômetros, e a Câmara, hectares é 1.300, e a Câmara deu um talho de mais 4.860 metros. Então, eu quero fazer uma comparação. Uma grande empresa, ela consegue diminuir uma floresta inteira. Aqui, nós temos que derrubar um cantinho bar por uma questão ambiental. Eu quero lamentar. E no meio dessa história toda, não para por aí. Porque nós temos aqui, eles atacaram até a floresta aqui de São Joaquim. Tá? Eu tenho também essa área de São Joaquim, que também foi atingida. Deixa eu ver se... Está aqui, ó. O vereador Celso me lembrando, ó. Floresta Nacional de São Joaquim, de 49.672 hectares, vai para 39.400. Olha o tamanho da diminuição. Por quê? Eu vou dizer para vocês por que o JBS está nisso. A JBS, ela precisa de gado. Então, quanto mais mata derrubar, quanto mais pastadas tiver, maior eles garantem o produto deles lá na frente. E eu quero fazer uma comparação. Será que isso aqui o Ministério Público não vê? Aí eles vão olhar para o bar do Anísio. Uma casa que está construída há 80 anos. Um estabelecimento de 25 anos. Comércio. Nós já tivemos esse mesmo problema na beira da lagoa, que brigamos muito. Tentamos, de todas as formas, empurrar isso para frente, porque não é possível. A geração de empregos, na crise que o país está, nós fizemos propaganda de que Florianópolis é o melhor lugar para se vir, é uma paisagem maravilhosa, o destino final do turismo. Aí, bares característicos, que tem isso na beira da lagoa, na beira do canal, aí eles são derrubados. Honestamente, eu não consigo entender. Eu quero fazer aqui um apelo à Floran, porque quem manda derrubar é a Floran e quem executa a prefeitura. Então, eu quero fazer um apelo, isso tem que ter um entendimento. A gente sabe que é um processo civil, mas tem tanto processo civil público já colocado. Eu quero fazer um apelo que a prefeitura
ela pelo menos faça, de repente... 30 segundos. Obrigado, vereador. Pelo menos faça um termo de ajuste de conduta, alguma coisa, mas nós não podemos derrubar o bar do Anísio, que é o Recantinho Bar. Olha, com certeza, em nada vai melhorar numa questão ambiental, vereador João Luiz. Você que é da área, sabe que podemos brigar junto. Esse não é um problema de partido, não é de sigla, não é nada. É simplesmente em defesa do que nós temos na região. Obrigado, vereador Renato. Solicito ao vereador Dinho para tomar assento à presidência para que esse vereador possa fazer uso da palavra. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhores aqui presentes, senhoras aqui presentes, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Volto a essa tribuna com o assunto da última sessão, vereador Jefferson, em que este vereador esteve no centro administrativo nesta manhã, procurando o governador do estado, e foi recebido pelo seu chefe de gabinete, o nosso companheiro amigo Lauro, em que recebeu da mão desse vereador dois ofícios. Um, solicitando ao governo do estado, vereador Celso Sandrini, que junto à Secretaria da Agricultura e Pesca e Defesa Civil, possa abrir emergencialmente um apoio aos pescadores da Garopaba e região, que tiveram afetado, vereador Lela, brutalmente as suas embarcações e redes. Perdas totais. Em 2 embarcações, o prejuízo chega aproximadamente a R$400 mil. Olha o presente dos pescadores de Santa Catarina, lá de Garopaba. O IBAMA caça suas licenças. E a natureza, infelizmente, vem e arranca a única peça que tem os pescadores para trazer, vereador Celso Sandrini, o pão de cada dia às suas famílias. Lamentavelmente. Então, eu fiz esse ofício ao senhor governador e, ao mesmo tempo, fiz o ofício ao governador do estado de Santa Catarina, que diz o seguinte teor: senhor governador, cumprimentando cordialmente, vem por meio do presente solicitar a vossa intervenção junto às bancadas catarinenses na Câmara Federal e Senado, no sentido de solicitar em caráter de urgência ao excelentíssimo senhor presidente da República que seja feita uma revisão nos critérios do IBAMA que determinaram a liberação das licenças para a pesca da tainha em nosso estado. Justifica-se o motivo o fato de nosso estado ser o maior produtor pesqueiro do país e ser contemplado com um número muito baixo de licenças, situação esta que deixou mais de 80% dos pescadores do estado de Santa Catarina, principalmente os artesanais, desamparados e proibidos de praticar a atividade pesqueira em um momento de fundamental importância para essas famílias. Este é o teor do ofício deste vereador. Quero dizer a vossas excelências que protocolei, como hoje não tivemos a discussão dos requerimentos. Pela primeira vez na minha vida, um requerimento, uma nota de repúdio ao IBAMA, que esta casa tem que aprovar, porque o que o IBAMA fez com os pescadores da nossa ilha, com os pescadores do nosso estado, é digno de ser repudiado por esta casa. Também fiz um requerimento para o governador com o mesmo teor, e este vereador protocolou no dia de hoje um ofício ao presidente da Assembleia Legislativa pedindo o seu empenho também em prol dessa causa. Senhores vereadores, é a nossa gente, é o nosso povo. Nós precisamos nos unir. E eu não irei me calar, vereador Celso Sandrini, Vossa Excelência que é presidente da Comissão da Pesca dessa casa. Eu não irei me calar. Tenho recebido vários apoios, externado que é a vontade dos 23 vereadores desta casa, pois me identifico porque sou filho e neto de pescador e sei o quanto os pescadores já da Garopaba estão sofrendo e o quanto os pescadores da nossa ilha estão angustiados. Peixe passando. E eles com medo de ir ao mar, pois eu aqui já expliquei, as multas são pesadas. E agora, senhores vereadores,
Nós não podemos nos calar. Espero que o governador do estado, que estará amanhã em Garopaba, às 10h30, inaugurando um grupo escolar, possa receber os pescadores e trazer boas notícias para que eles possam ser agraciados com um plano emergencial. Não para eles pagar, mas que assim, como há na Defesa Civil, ajudas para diversos casos, o pescador também tem que ter. E também irei encaminhar um ofício ao nobre prefeito de Florianópolis, para que já, com antecipação de qualquer fato catástrofe que possa acontecer com nossos pescadores aqui da ilha, vereador Celso, que possa regulamentar um fundo da pesca. Mais 30 segundos. Um fundo que venha, na hora que precisar, não ter as burocracias para impedir a ajuda a esses pescadores. É isso, senhores vereadores, tenho certeza que esta voz não é solitária. Esta voz é de todas vossas excelências, porque nós temos no sangue o amor à nossa gente, ao nosso povo, o verdadeiro manezinho, o pescador de Florianópolis. Presidente Dinho. Houve a condução dos trabalhos ao vereador Catumi. Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente. Pela ordem, vereador Celso Sandrini. Parabenizando o vereador Catumi pela posição e dizer, vereador, que na verdade os pescadores não estão atrás de nenhum outro tipo de benefício. O benefício que eles querem é pescar. Simplesmente isso. Na verdade, a nossa insistência tem que ser que o IBAMA, que é instalado lá em Brasília, possa se estabelecer aqui em Santa Catarina e discutir com os pescadores, mostrar para eles, efetivamente, essas portarias que saem é baseada em algum estudo técnico, porque senão é só um achismo, a indignação fica muito maior. O pescador é uma pessoa, a grande maioria deles, são pessoas sofridas e honestas e que se curvam à decisão técnica, mas tem que ser explicitada para poder ter o entendimento e também serem colaboradores nessa causa. Próximo, vereador Dinho. Vereador Celso, eu vou atrás de uma informação, que depois que começam essas delimitações de licenças, bem vários fatos que a gente tem que verificar se é verdadeiro. Mas que a garopa ela é só proibida na região sul. No Nordeste liberaram. Se isso é verdade, é um país dividido em dois. É uma vergonha. Se pode garopa no Nordeste, não pode no Sul e no Sudeste. Isso é uma vergonha. E se isso realmente acontece, é mais uma nota de repúdio que essa casa tem que fazer no IBAMA. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui, nosso amigo Carlos Alberto ali, e quem assiste em suas residências pela TV Câmara. O Zé Carlos, correto? Mas ele não contestou. Senhores vereadores, o tema que o vereador Catumi tem trazido aqui, o vereador Celso Sandrini e outros vereadores, né, não com tanta intensidade quanto o vereador Catumi, este vereador e o vereador Celso, até porque eu sou filho de pescador aposentado e pescador. Né, eu fui ajudante, meio camarada, e a gente vê o que o IBAMA, o que o ICMBio, o vereador Catumi, está fazendo com o pescador, realmente é uma injustiça. É um crime e ninguém interfere por eles, vereador Celso. Basta Brasília dizer, é 30 licença e deu. Né? Até a distribuição das barracas de ambulante da praia é mais bem feita do que atende mais morador, atende mais gente do que as licenças da pesca. Sorteio em Brasília, imagina, o cara não sabe nem que tipo de peixe que tem no Lago Paranoá quer decidir pelo nosso litoral. Então, isso é um tema que tem que esquentar nesta casa, e os pescadores, melhor do que os pescadores, para saberem e para levarem esse tema, como levarem em algumas praias aí, questionar o IBAMA, e não vamos muito longe, o Luciano está aqui, sabe o que os pescadores de ratones passam com o ICMBio. E nós temos que
trazer esse tema para cá, levar o governador, levar esse tema à nossa bancada federal mesmo, vereador Katume, nosso senador, nosso deputado federal, nosso deputado estadual, para que a gente possa ter paz, para que o nosso pescador, homem simples, corajoso do nosso litoral, possa ter vez, voz e ter oportunidade no mar. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um plano diretor também para o mar. E aí decidir quem pesca garopa, o filho do abastado pesca garopa. E o pescador aqui vai pescar a manjuva boca torta, vereador. E quando puder, quando não for, quando essa manjuva não tiver no defeso para alimentar o salmão. Mas eu quero, vereador Renato, também parabenizá-lo pelo tema. O Bar do Anísio, eu já inclusive lhe dei o endereço do procurador da Floram, para que o senhor procure ele e leve a situação. Porque nós não podemos mais estar à mercê de determinados fiscais. Que tenha a fiscalização que a gente quer que aconteça no município, não é essa. A Praia do Forte eu venho há 2 anos pedindo para a Floram ir lá, para multar, para fiscalizar, para derrubar, e está lá, cada dia cresce mais. Se vocês forem lá, hoje eu falei com o Mauro Fiscal, e disse, Mauro, quando que vocês vão coibir aquele abuso, aquele absurdo que foi feito lá na praia por um italiano, que chegou, se instalou, e está lá. E ninguém diz nada, porque a comunidade fica com medo. A gente já chamou a associação de moradores na responsabilidade, mas fica tudo igual e cada ano pior. Então, vereador Renato, sou solidário, o Bar do Anísio eu conheço, é um bar que já tem, eu estou com 54, ele já deve ter por aí, porque desde que eu visitava do outro lado do canal a Dona Bela, que mora do outro lado do canal, Valmir Martins, eu já me deparava com aquele bar ali nas proximidades do pé da ponte, no sentido de lá do canal da Barra. Então, parabéns para o senhor, a comunidade da Barra, Lagoa e aquela região, tem um belo representante aqui. Não olho para a sigla partidária, ideológica, pela ideologia, mas olho pela liderança que o senhor é, um homem que realmente conhece aquela região e defende os interesses daquela gente. Quero aproveitar esses 38 minutos mais 30, que dá 60 para 68, já não tem mais 68, Michael. Para agradecer aos senhores, nós aprovamos um projeto interessantíssimo para a cidade, para aqueles que mais precisam do serviço público e enxotando, como diz o Manezinho, a burocracia, vereador. O senhor vai chegar hoje num órgão, assim que o prefeito sancionar o projeto, o senhor vai chegar num órgão da prefeitura e não vai mais precisar aquele corre-corre de carimbar. O funcionário, ele tem fé pública, ele pode sim olhar os documentos do senhor, ver que confere, botar um carimbo dizendo que confere e acabar com toda essa burocracia, com todo esse ganho a mais que os cartórios têm, num documento que não seria necessário ser reconhecido, porque o funcionário público municipal, ele tem fé pública e ele pode muito bem, sim, fazer valer a vontade do cidadão, que às vezes não tem 5, 10, nem 15 pila no bolso e deixa um problema correr solto em função dessa burocracia. Próximo, vereador Maicon. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, essa questão aí da garopa, poder matar garopa no Nordeste e no Sul não, eu já levei esse assunto na tribuna e não concordo quando Vossa Excelência falou que é um Brasil dividido. Eu acredito que seja a bancada do Nordeste, seja mais aguerrida, mais atuante. Eu acho que é por aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Maicon Costa. 5 minutos. Senhoras, senhores, venho aqui em explicação pessoais. Primeiro, gostaria de registrar a ausência de alguns vereadores em compromissos no Ministério Público, mas também relembrar-os que as sessões são importantíssimas e hoje, mais uma vez, por pouco não tivemos quórum para dar ata negativa aqui, então eu registro a importância da presença dos vereadores na sessão, que esse é a principal atividade dos vereadores.
Senhores, também queria registrar que já é de conhecimento de vocês, mas é importante trazer isso para quem nos assiste na TV Câmara, a situação novamente do rompimento do conserto da adutora de Cubatão Pilões, que traz água, fornecimento para a parte continental, para a parte central, bacia do Itacorubi e toda a região sudoeste da ilha. Então, senhores, façam um plano de manejo, economizem água, porque a situação pode ficar crítica nas próximas horas. Senhores, o que me traz na tribuna nesse momento, até pego o ar para poder falar, é a situação do cenário nacional, que todos nós está acompanhando nos noticiários, é o que se comenta, e essa Casa Legislativa, esse parlamento ainda aqui do município, não de esfera federal, não pode se furtar em falar. O tema corrupção tem atingido todos nós, direta ou indiretamente, e quando atinge uma liderança do nosso partido, no meu partido especificamente, o Partido da Social Democracia Brasileira, na época, então, presidente Aécio Neves, a gente acaba ficando frustrado, né? Ainda que muitos militantes do PSDB combatessem a presidência daquele senador, que no nosso entendimento, como segmento de juventude, outros segmentos, entendia que o presidente Aécio Neves não deveria dar continuidade ao seu mandato, porque ele fez isso por decreto, por ato, e não por eleição, o mandato dele já deveria ter sido encerrado. Nós não podemos passar a mão na cabeça, como fazem muitas lideranças de outros partidos, quando seus líderes são pegos em atos de corrupção. E da mesma maneira, vereador Marcelo, que eu fico entristecido, eu fico orgulhoso de ver a militância do PSDB, quase que por unanimidade, pedindo a expulsão, a renúncia do senador Aécio Neves, das fileiras do Partido da Social Democracia Brasileira. Então, eu repito, do mesmo tempo que me entristece, me orgulha a militância ter um comportamento bem diferente, diga-se de passagem, de outras militâncias que defendem, fazem vaquinha online, para a permanência dos seus líderes, inclusive pedindo para que eles voltem a candidato à presidência em 2018. Essa é a diferença. Não existe partido corrupto, existem pessoas corruptas. E quando nós compactuamos com a corrupção dentro de um partido, nós somos parte dela. E aqui eu vejo o suplente de vereador, o Luciano, concordando com as minhas afirmações, e fico feliz porque foi por unanimidade a militância do PSDB em Florianópolis e nesse Brasil, nos grupos de WhatsApp, em todas as esferas que nós podemos observar. No pouco tempo que me resta, eu gostaria de falar sobre o presidente Temer. Queria dizer que o presidente Temer é o maior guardião da Constituição Federal. E quando ele observa qualquer fato corrupto, seja de um falastrão ou não, ele tem o dever, a obrigação de dar voz de prisão. Porque, senhores, se alguém vem aqui no meu gabinete e fala para mim que tem conchavos com o procurador dessa casa ou com qualquer outro funcionário público, ele sai do meu gabinete algemado pela guarda municipal que encontra-se aqui embaixo. Então, antes que eu me esqueça, vereador Renato, fora Temer, porque ele tem sim que renunciar, porque ele é o principal guardião da lei, ele é o primeiro de todos. Ele é o presidente da República e não me vem aqui contar lorota que o empresário é falastrão ou não. Ele é mais falastrão, inclusive, do que o próprio... Obrigado, senhor presidente. Ele é mais falastrão, inclusive, que o próprio empresário. Esse empresário deveria sair algemado, ainda que fosse um encontro informal. E eu gostaria muito, vereador Celso Sandrini, que a bancada do PMDB dessa capital se manifestasse também, porque nós somos guardiões da lei. E é assim que nós devemos agir. Repito, se alguém for ao meu gabinete me oferecer benefícios ou falar que tem benefícios, vai ter que se explicar na justiça e vai sair algemado pela guarda municipal, porque é meu dever cumprir a lei. Vereador Lela, o último inscrito por 5 minutos.
Senhores vereadores, senhora vereadora, e a todos que nos acompanham aqui nas galerias, e a importância de você, ouvinte, telespectador, também aqui, acompanhando através da TV Câmara, num momento difícil, não só da nossa capital, que a gente vem enfrentando há um bom tempo, e que acaba de se agravar cada vez mais diante da atual conjuntura nacional. Pouco mais de um ano, eu vi as redes sociais, eu estava aqui vereador, vi as redes sociais fazer um breve relato da atual conjuntura nacional. Me posicionei naquele momento, quanto da questão do processo de impeachment, do processo que estava sendo encaminhado através de um presidente da Câmara extremamente corrupto, comprovadamente corrupto, e deixado daquela forma permanecer para cumprir um papel. Coloquei isso aqui na tribuna, muitos riram, muito apanhei, muito sofri naquele momento. Foi decidido com a minha equipe que eu iria me posicionar sim, porque nós estávamos trabalhando, nós estamos sempre trabalhando e estávamos naquele momento trabalhando com muita atenção, com profundidade, com conteúdo, mergulhados dentro realmente dos temas que a história estava nos contando. E ela está escrevendo pouco mais de um ano, agora recentemente a cidade, o país inteiro consegue ver um absurdo daquele ali, que não era nada de novo, vereador Maico, me perdoe, porque até mesmo o próprio presidente do PSDB já falava lá atrás, nós vamos atrapalhar e o Brasil vai parar, nós não vamos deixar o governo governar, aquele governo que tinha sido escolhido. E nós estamos vendo essa lambança, essa lameira toda, apodrecendo e mostrando como é podre o sistema, como é difícil o sistema. E o pior, tanto tempo no nariz do Judiciário, do Supremo, gente do Supremo envolvidas em escutas também, junto de pessoas que estavam grampeadas, como o próprio ministro Gilmar Mendes. Agora começam a vir novos indícios, novas situações envolvendo Banestado. Banestado é porque eu ia falar do Banestado, que é uma coisa que aconteceu lá atrás, que alguém escondeu embaixo do tapete, mas o BNDES. E aí, voltando às questões da história, vereador Celso Sandrine, que me ajudou aqui agora a buscar a memória, o Banestado, um dos maiores escândalos da história do país, que foi jogado para baixo do tapete, os anões do orçamento debaixo do tapete, tudo isso muitas vezes foram jogados para baixo da história. Alguém jogou para baixo da história, alguém deixou o tapete lá fechadinho. Quem é culpado? Quem é culpado disso tudo? Nós estamos hoje vivendo um momento em que o mundo, não é só o país nosso, Brasil, não vamos aqui achar que é só o nosso país, nós estamos vendo o mundo inteiro, nos sistemas de política financeira, de sistema econômico, sobrepondo o sistema financeiro acima da política. A política pública ela não tem mais a força, a atuação, o controle do Estado como deveria ter. Quem determina como vai ser feito o sistema político é o sistema financeiro. E aí está o erro do capitalismo, da forma como está posta, da forma como ela é aplicada. E de quem é que ia pagar com essa conta agora? Quem ia pagar com a conta de todo esse escândalo? Olha quantos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e bilhões agora e trilhões. Quem estava para pagar a conta? Reforma na Previdência, reforma trabalhista, reforma disso e daquilo que atinge a população direta. É o povo pobre, a base da pirâmide, eles é que tem que pagar. Porque o sistema é que manda. O sistema manda. Os políticos obedecem. Essa era a regra do país. Tem que inverter, nós precisamos urgentemente inverter as regras. Isso está chegando profundamente no nosso município, na nossa capital. Vem bomba por aí, estado afora, já está chegando. Nos municípios, cada vez mais vai se tornar difícil, diante do sistema caótico que vem se transformando no sistema político. E quem está pagando a conta é o povo lá fora. Eu até vinha trazer aqui à tribuna questões ligadas à saúde do município, gente, que está se transformando num caos. E nós precisamos, vereadores, rapidamente nos abraçar e ajudar o prefeito a tomar um rumo, decisões de prioridade na saúde do município. O que era hoje, o que era no nosso município uma referência nacional está se perdendo. 30 segundos. Está se perdendo, senhores vereadores. E a crise
vai ser insustentável na saúde nos próximos meses e anos. Temos que estar preparados para isso. Já vem falando de educação, mas vou focar muito nessa questão e cobrar de vossas excelências. Precisamos nos unir. Não tem vereador maior, melhor do que esse ou aquele. E está na hora de nós agora abraçarmos essa questão, porque a nossa população da nossa capital precisa ser protegida. Remédio nos postos de saúde, preventivos, médicos, para preparar um grande momento difícil que nós vamos enfrentar daqui para frente. Espero a colaboração de vossas excelências. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de fazer uma solicitação que não fiz antes, que registrasse na íntegra o discurso do vereador Renato Gessi, que fez naquela tribuna, onde fiquei muito feliz em ver que o PSOL tem um vereador que ainda defende os empresários na cidade. Assessoria para devida providência. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para amanhã, terça-feira, dia 23 de maio, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.